Oi, gente. Hoje eu tô aqui para contar para vocês que existe uma bebida que, quando ingerida continuamente, ela funciona no seu organismo melhor que colágeno, que botox, tanto para parte externa, a parte de cosmética, quanto para tratar artrite, artrose, reumatismo. Você quer saber a respeito? Vem comigo que eu te conto. Eu sou Cleonice Ferreira, especialista em plantas e probióticos há mais de 10 anos e idealizadora do projeto Ato de Amor Probióticos e Saúde e Vida com Plantas. E hoje eu quero falar para vocês do kombucha, a nossa bebida maravilhosa, considerada uma das bebidas mais potentes do mundo, por tantos os benefícios que ela traz para o nosso organismo. Em primeiro lugar, o que é o kombucha? O kombucha é um probiótico, ele é um alimento funcional, ele é uma bebida fermentada, ele é uma zoogleia, ele é uma colônia de bactérias gram-positivas, ele é uma scooby formada por bactérias gram-positivas, fungos e leveduras. Não sei se vocês conseguem, vou mostrar para vocês aqui uma fermentação de kombucha. Nessa fermentação eu tenho esse disco, isso é uma zoogleia, é a colônia de bactérias que fermenta o líquido. Vocês conseguem ver umas espécies de raizinhas ao longo da zoogleia. Elas são as leveduras e os fungos. Então, isso aqui é uma produção de kombucha. Agora que vocês já viram uma produção de kombucha, para quem ainda não conhecia, eu vou falar um pouco mais sobre o que é. Isso é uma fermentação de um chá verde, água e açúcar branco. Muitas pessoas podem até me questionar, mas o açúcar branco é extremamente prejudicial à saúde. O açúcar branco, ele engorda. O açúcar branco, ele rouba energia do nosso organismo. O açúcar branco pode aumentar, agravar o problema de diabetes. O açúcar branco envelhece, ele aumenta rugas, linhas de expressão muito mais rapidamente do que a idade. Então, pode me falar assim, N problemas que o açúcar branco pode causar no organismo. E eu concordo plenamente. É verdade. Tudo isso é verdade. Só que acontece uma coisa bem legal quando a gente faz o chá da Camellia sinensis. E aí, quando eu falo chá da Camellia sinensis é a planta. Mas existem formas de extração diferentes. E para cada forma, para cada tipo de processamento que se dá, gera um chá diferente. Então, dos chás derivados da Camellia sinensis, nós temos o mais famoso é o chá verde, nós temos o chá preto, o chá vermelho, o chá branco, o banchá e o matcha. Só aí que eu conheço são 6 tipos específicos. Mas eu vou falar para vocês. Já me falaram que existem outros tipos que no Japão usa muito. A Camellia sinensis é uma planta largamente utilizada no Japão. Então, para quem tem conhecimento da cultura japonesa, dos hábitos e dos produtos típicos locais, talvez conheça mais alguns chás além dos que eu citei. Mas vamos tratar desses, que são os mais comuns de se achar, que a gente vai ter um acesso fácil e que a gente vai poder fazer o nosso kombucha. Por que o chá da Camellia sinensis? Porque ele é riquíssimo em cafeína e alguns outros nutrientes. Não vou saber falar para vocês exatamente todos eles, tá? Não é a minha especialidade. Mas acontece que a Camellia sinensis ela tem um outro detalhe. A microbiota dela, a parte em que ela tem bactérias ao longo da planta, da folha, do caule, a microbiota dela, ela é compatível com a microbiota do kombucha. Então, o chá verde, ele é o chá ideal para o kombucha. O chá preto é ideal para o kombucha. O vermelho, o branco, o matcha, o banchá são ideais para o kombucha.
porque todos eles são derivados da mesma planta. Quando a gente faz esse chá e coloca no kombucha para fermentar, ele vai ingerir não só a cafeína, mas todos os nutrientes ali da camélia, do chá que foi colocado, e ele vai ingerir toda a energia e toda a glicose do açúcar que está presente nesse chá. Quando ele faz isso, ele transforma esses insumos, esses ingredientes, essas propriedades que ele absorveu e vai devolver a água, vai devolver ao chá, ao líquido em que ele está sendo cultivado, em que o kombucha está, ele vai devolver nutrientes que são enzimas, minerais, vitaminas e principalmente uma gama muito grande de ácidos necessários ao organismo humano. São muitos ácidos, muitos. E eu vou tratar aqui alguns mais especificamente. Alguns desses ácidos e que ele produz em maior escala e com maiores benefícios ao organismo são os ácidos hialurônico e glucurônico. Mas, primeiro vamos falar um pouquinho mais do kombucha. O kombucha, ele é uma planta milenar. Na verdade, estima-se que ele tenha mais de 3.000 anos de idade. Nós não sabemos ao certo a sua origem, mas existem algumas especulações. Há quem diga que ele foi feito como um elixir da vida para um imperador do Japão. Há uma teoria em que ele foi descoberto casualmente por um grupo de pesquisadores na época, né, um grupo de pessoas que eram chamados alquimistas, também no Japão, e que esses alquimistas descobriram ele por acaso e começaram a testar as propriedades, os benefícios, os sabores daquela bebida e que viram nela muitas coisas benéficas, o sabor era agradável e começaram a fazer uso em pessoas com alguns problemas de saúde que estivessem dispostos a fazer o uso do chá e então descobrirem se seria ou não benéfico. A partir daí, começou-se a notar resultados e todos tinham bons resultados para apresentar. Essas são as possíveis origens do kombucha. Só que, de qualquer forma, sabe-se que ele vem da Ásia. Ele vem do continente asiático e data de aproximadamente 3.000 anos. Na verdade, há também uma possibilidade em que o kombucha tenha sido citado na Bíblia, no livro de Ruth, quando Boaz, o dono das terras, convida Ruth para comer o pão molhado e uma bebida vinagrada. Se eu não me engano, está no livro de Ruth 2,14. Então, assim, já data de cerca de 3.000 anos. Mas as primeiras citações oficiais em relação ao kombucha vêm de 220 a.C., exatamente no Japão, quando começa a citar o uso dele. Nesse mesmo período, ele teria sido levado para a China e, em seguida, para a Índia. Chegou à Índia uma alga, parece, mas não é, né? Fermentando no chá verde, que era um chá usado no Japão tipicamente, mas que também era o chá que se usava na Índia. Aí vem o engraçado. Quando chegou à Índia, eles não sabiam exatamente o que era. Chegou uma alga com o aspecto de uma alga verdadeira, cujo nome era kombu. E essa alga leva o nome do médico Dr. Kombu, que a descobriu. E na Índia, até então, contar uma historinha para vocês entenderem, não existia no mundo inteiro o chá. Toda bebida, quando fazia o que hoje a gente chama de chá, era conhecida no mundo por infusão. Só a Índia tratava o chá verde de chá, que eles chamavam de chai. Aliás, até hoje, eles usam muito chai, que é o chá verde. A partir disso, o que aconteceu? Eles viram aquela alga que se parecia com a alga kombu,
não sabiam que era um biofilme, não sabiam o que era uma colônia de bactérias e começaram a chamar de kombuchai, que era a alga fermentada no chá verde. Por isso que às vezes as pessoas falam kombucha, se for olhar a expressão mesmo, a forma de se dizer, realmente seria o kombuchai. Por isso que ficou o kombucha, tá, gente? Eu gosto muito dessa história porque foi ali na Índia que ela ganhou, que a Scooby ganhou esse nome. E a partir daquela época também o chá verde foi mais diversificado, mundo afora, foi mais divulgado, foi levado para muitos lugares com o kombucha, depois de algum tempo. E por outro lado, o chá verde também foi dando nome às infusões. E hoje toda infusão é chamada de chá. Nessa época, lá na Índia, começaram a fazer muito uso, porém, houve uma parada, vamos assim dizer. Elas não prosseguiram em divulgar para o restante do mundo, em levar para outros lugares. Somente a partir do século XIX, a partir de final do século XIX para início do século XX, é que o kombucha começou a ser levado para a Europa. E foi inicialmente levado para o extremo norte da Europa, que é a região ali da antiga União Soviética. E ali ele ficou mantido em segredo por quem o tinha. Chamavam de elixir da vida, chamavam de chá mágico. Foram dados vários nomes populares para ele. Tinha um lugar que eles chamavam ele até de Kivachá, Kivascombo. Assim, eles misturavam os nomes. Era bem interessante porque eles têm a bebida Kivas, que é feita através da beterraba, uma fermentação também. E, inicialmente, muitas pessoas confundiram, porque toda fermentação ela é levemente gaseificada, toda bebida, né, é levemente gaseificada. Como tinha gaseificação nas duas, eles, no início, achavam que a bebida resultante do kombucha era a mesma bebida resultante da fermentação da beterraba. Mas, com o passar do tempo, começaram a descobrir que pessoas que moravam nas aldeias, onde o kombucha era vastamente usado, começaram a serem diferentes. E na época da Primeira Guerra Mundial, a Rússia, eles começaram a fazer pesquisas sobre, eles já estavam fazendo pesquisas sobre saúde, sobre prevenção, sobre câncer, mas eles começaram a aprofundar sobre estatísticas. E eles descobriram que existe uma região da Polônia onde as pessoas eram muito mais saudáveis. E como que eles descobriram isso? Embora fosse uma região muito fria e fosse uma região onde as pessoas mais ingerissem bebida alcoólica e mais usassem cigarros, mais fumassem, era uma região em que havia uma menor, como que eu vou dizer assim, apresentação de doenças, em que as pessoas menos faltavam ao trabalho. Foi o critério que eles usaram. Havia uma menor falta no trabalho, havia uma maior produtividade, havia, em relação a outros lugares, com as pessoas com as mesmas características de idade, de sexo, a mesma demografia, o mesmo censo, vamos assim dizer, como se fosse um IBGE da época, né? Então, essa região da Polônia, especificamente, tinha essas características de que as pessoas eram mais presentes no trabalho, eram mais produtivas, eram mais alegres e tinha uma longevidade maior. Então, o que o governo da antiga União Soviética fez? Ele mandou grupos de cientistas, sempre de 2 em 2, às vilas e às casas desses lugares onde havia isso, onde eles detectaram esse fator positivo, para tentar descobrir quais eram os alimentos, o que era diferente, quais eram as bebidas. Só que assim, entre altos e baixos, entre uma coisa a mais, uma a menos da alimentação, não se descobriu nada que justificasse tudo aquilo. Até que um dia um dos cientistas foi fazer visita a uma fazenda de um casal que ia ser o próximo casal
a ser entrevistado, em que passaria por esse censo que eles estavam fazendo, e o casal não estava em casa, apenas uma senhora idosa que cuidava das crianças, era a tia idosa das crianças. E aí, estava muito quente, ela ofereceu a bebida. Inicialmente, o cientista achou que seria o Kvass, mas não era. E ela falou, não é, isso é uma outra e tal. E ali, na hospitalidade dela, na gentileza dela, em algum momento ela acabou mostrando para ele a cultura e dizendo como eram preparados e falando que aquilo era um elixir mágico, que era o elixir da longevidade que eles usavam. Os cientistas levaram aquilo para a Rússia e começaram a fazer todas as pesquisas de forma bem mais profunda, porque agora eles tinham algo em que se basear. E a partir daí começaram realmente as pesquisas para descobrir o que era o kombucha. Essas pesquisas, então, elas começaram a comprovar cientificamente as propriedades e os benefícios da fermentação do kombucha. Uma das primeiras coisas que eles perceberam é que as pessoas que faziam uso contínuo da bebida do kombucha tinham um equilíbrio no organismo. Geralmente não tinham problemas estomacais, não tinham problemas de intestino, eles tinham um organismo regulado, vamos assim dizer. E a partir do momento que as pessoas têm essa questão do organismo estar regulado, intestino regulado, nem solto, nem preso, um organismo que a pessoa se alimenta, não tem má digestão, não tem azia, não tem dores, ela tem mais disposição. Então, a partir desses primeiros experimentos, que eles começaram a ter essas primeiras comprovações, foi se espalhando por toda a comunidade científica da antiga União Soviética e geraram muitas fontes de estudos. Tanto que, no período da guerra, ele foi usado em alguns lugares para alimentar pessoas e foi usado também para tratar soldados e pessoas doentes ou feridos pela guerra. Nessa época, já se fazia o uso tópico, já estava em experiência o uso tópico do kombucha para esse tratamento. Foi onde começou-se a descobrir sobre os ácidos hialurônico e glucorônico. Então, como o kombucha ele estava sendo usado na cura, exatamente falando, na cura da ferida e depois na cicatrização, ele não só tratava, como reduzia as marcas que ficavam, reduzia as dores, as inflamações. Pessoas que estavam sendo tratadas com kombucha adquiriam menos infecções generalizadas, inflamações advindas de outros fatores, de ambiente, de contaminação local. Tudo isso foi observado. Então, por aí a gente já percebe que realmente o kombucha, ele é uma bebida que ele está além das nossas expectativas. Eu falo assim, que o kombucha é o meu queridinho dos probióticos. Claro, existem muitos probióticos, gente. Para quem já conhece, sabe que nós temos aí o kefir de leite, o kefir de água, iogurtes infinitos, nós temos o frutase, nós temos resvelac, queijo, missô, nossa, essa lista, ó. Mas, para mim, a nível de todos os benefícios que traz para a saúde, o kombucha, ele é o topo dessa lista. Então, a gente já começou a falar desses benefícios, só que foram aprofundando essas pesquisas. Em relação ao ácido hialurônico e glucorônico, descobriu-se que ele fazia o preenchimento entre células. Esse preenchimento, ele seria, como eu falar para vocês, que ele se compara a uma aplicação de botox. Mas como que isso funciona? A partir do momento que você ingere o kombucha, esses ácidos, eles impulsionam a formação de colágeno no organismo. E essa formação de colágeno melhora as linhas de expressão, melhora a aparência da pele, você vai ter uma pele mais uniforme, de cor mais acentuada, nem muito ressecada, nem muito oleosa. Ele reduz, literalmente reduz linhas de expressão, tanto no uso
tópico, né, que a gente faz as máscaras e tudo, quanto estar usando ele em forma, estar ingerindo ele em forma de bebida no dia a dia, né? E então esses preenchimentos e essa questão do colágeno, ele é muito benéfico, mas não é só na questão da estética. Porque quando acontece isso, ele está tratando também artrite, artrose, reumatismo e doenças similares. Por quê? O mesmo princípio em si, produzir colágeno para melhorar a pele, também existe nas cartilagens. Então, você passa a não ter dores nas juntas, aquele creque-creque, né, que estala para todo lado. Aquilo vai melhorar muito, porque a cartilagem ela vai estar melhor, vai fazer uma junção melhor entre os ossos, vai ter movimentos melhores. Mas, gente, eu sempre falo, não existe produto milagroso. Esses são os princípios do kombucha, mas em cima desses princípios, claro que a gente deve ter uma atividade física, um alongamento diário, uma alimentação saudável. Então, tudo isso vai influenciar. Mas o kombucha, ele vai estimular uma reação do organismo. Ele vai estimular essa produção de colágeno. Ele vai estimular essa melhora das cartilagens, das juntas e de forma externa, na pele, no cabelo, ele vai mostrar os sintomas internos, vão diminuir e a parte externa você vai ter um melhor aspecto. Então, basicamente, vai ocorrer isso. Só que o ácido hialurônico, ele tem um outro grande benefício. E, para mim, chega ainda a ser melhor do que colágeno. Então, você imagina, gente, a mulher de um modo geral, né? Mas o homem também, adora colágeno, adora uma pele linda, maravilhosa. Imagina o ácido ter um benefício que seja maior que esse. O ácido hialurônico, ele capta, ele puxa para si toxinas do organismo. E aí, a partir do momento que ele sequestra essas toxinas no organismo, ele se junta a elas. Então, moléculas de ácido, toxina. Ele abraça e não solta mais. Elas deixam de ser solúveis no organismo e são descartadas. Então, a partir do momento que você tem um bom funcionamento, principalmente do fígado, né, que vai produzir, que vai fazer o funcionamento dos ácidos no organismo, essas toxinas, elas são liberadas, elas são expulsas do organismo. E eu acho que é, assim, um dos pontos mais importantes, porque nada melhor do que desintoxicar de dentro para fora. Claro que o ideal seria que a gente nem comesse as coisas que produzem essas toxinas, mas é impossível. É impossível, porque por mais naturalista que uma pessoa seja, sempre vai ter a questão da poluição. A poluição, ela está no ar, na terra e nas águas. Hoje nós bebemos o que a gente chama de água morta. Ela vem sem minerais, repleta de remédios, tratamentos, fluoreto. Fluoreto é um veneno para a nossa saúde. Cloro. Ou seja, é uma água que ela vai saciar a sede, mas ela não tem os benefícios de você chegar numa fonte d'água ali natural e beber. Então, assim, tudo isso é contaminação, tudo isso é toxina que a gente está absorvendo. Ah, mas eu só compro minerais vegetais orgânicos e tal. Mas e a terra onde ele estava plantado? Você não sabe. Você não sabe se ela recebeu alguma carga tóxica, poeira, se passa muito carro ali, então a queima do petróleo. Então, não existe como ter uma vida 100% saudável. Não existe. A não ser que a pessoa consiga uma ilha, não tenha sido descoberta pela humanidade e vá ser um eremita e viver lá, sem tecnologia e sem nada. Pode ser. Mas o difícil ainda vai ser achar essa ilha, né? Então, voltando à nossa realidade, é isso que o ácido hialurônico vai fazer no organismo. Ele vai limpar de dentro para fora, como eu disse,
E com isso, as funções do nosso organismo vão atuar melhor. O fígado vai atuar melhor. O sistema respiratório vai atuar melhor. Porque imagina um pulmão limpo, e você sentir o oxigênio entrando nas suas células, entrando na sua corrente sanguínea, você sentir aquele ar puro. É claro, igual eu falei, aqui a gente está respirando, está cheio de toxina, mas se o seu pulmão está mais saudável, mais limpo, você com certeza vai respirar melhor, você não vai ter problemas alérgicos respiratórios, ou pelo menos eles vão ser menos constantes, menos graves, crises menos intensas. Então, mesmo aquilo que não for tratado 100%, vai ser reduzido em uma escala gigantesca. Então, eliminar essas toxinas de todos os órgãos é extremamente benéfico. Só que não é só isso. Ele contém outros ácidos. E nós vamos gravar um vídeo falando só sobre os ácidos do kombucha, porque é muito extenso e eu acho que justifica a gente falar caso a caso. Mas o kombucha também tem minerais, enzimas e vitaminas. Ele contém todas as vitaminas do complexo B. Ele contém vitamina C, aminoácidos. Ele também contém antibióticos, anti-inflamatórios e desintoxicantes. Todos eles de forma natural, num único copo de bebida. Você está ingerindo tudo isso. E aí, nós vamos falar de um outro aspecto, que é aquele que tem sido o tema central dos nossos vídeos. Nós falamos das propriedades nutricionais e medicinais do kombucha, mas tem um outro lado muito interessante. Ele contém lactobacilos, ele contém uma série de bactérias, fungos e leveduras que colonizam a nossa microbiota, limpando, combatendo as bactérias patógenas, desalojando essas bactérias do nosso organismo e recolonizando com as bactérias gram-positivas. Então, não tem como a gente ficar sem essa bebida, porque além de nutricional, medicinal, probiótica, gente, o kombucha é um elixir, como realmente eles usam esse termo ainda na China, no Japão, são os lugares onde ele é mais difundido, mas hoje ele está no mundo inteiro, com o nome de Scooby, que é uma sigla inglesa para falar que ele é uma colônia simbiótica de bactérias, fungos e leveduras, e está no mundo inteiro. Ele tem sido amplamente divulgado, tem sido amplamente utilizado, e não somente para quem faz em casa, para quem tem a colônia e cuida dela em casa, como eu e como milhões de outras pessoas. Hoje o kombucha está presente na indústria probiótica, na indústria cosmética. Nós vamos fazer um vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo para falar para vocês de todos os benefícios do kombucha na indústria cosmética e cicatrizante. Vou ver se eu faço esse vídeo nos próximos dias já para postar aqui, para aprofundar esse assunto com vocês, tá, gente? Mas, além disso, ele já tem sido também comercializado, já pronto para beber. Então, muitas vezes as pessoas não encontram o kombucha ou não querem fazer em casa, já podem ter acesso a essas bebidas. Só que é bom verificar a origem, se ele é artesanal, se ele é industrial, porque tudo que você compra que é industrializado tem um processo diferente do artesanal. Então, eu quero explicar uma coisa. Eu sou contra a indústria? Não, de forma nenhuma. Mas a indústria, ela precisa ter um processo em que ela prorrogue a durabilidade do alimento. Então, enquanto artesanal, se uma pessoa faz um produto, por exemplo, eu comer os sabonetes artesanais. Eu faço inclusive sabonete kefir, sabonete kombucha,
e ele tem uma durabilidade máxima de 6 meses após o período de secagem. Pode durar mais? Pode, mas eu não dou garantia para a partir de 6 meses. Eu coloco como validade 6 meses a partir da data de embalagem, porque ele tem um período de cura antes que não entra nessa contagem de tempo. Um sabonete industrializado, ele vai conter conservantes, ele vai conter aditivos, colorantes, ele vai conter parabenos e ele vai ter uma durabilidade de 2, 3 anos. Mas esse sabonete eu já não entro nem muito no mérito, porque sabonete industrializado eu não indico, porque é extremamente prejudicial para a pele. Mas você pode entender que a indústria ela tem um processo para fabricar, estocar, vender para o atacadista, que vai vender para o distribuidor, que vai vender para o lojista, que vai vender para você e que vai comprar provavelmente, tem quem compre para usar 1 semana, 2 semanas, tem quem compre pacotes para usar 1 mês, 2 meses. Então, vocês imaginaram quanto tempo passa em tudo isso? E detalhe, quando chegou lá no lojista, lá na casa de produtos que você compra lá, ou supermercado, ou onde você compra seus produtos de higiene e limpeza, não quer dizer que vai chegar lá hoje e vai vender. Ele pode ficar lá, semanas, meses. Então, nós estamos falando de um produto específico como exemplo, mas todo produto industrializado, ele precisa ter essa durabilidade. Então, automaticamente, ele precisa de aditivos e produtos químicos para conservar. Então, se você for fazer o uso do kombucha, se você for comprar ele pronto, observe isso, porque com certeza o industrializado, ele não vai ser tão benéfico quanto aquele que é artesanal. Ele deve ter algum produto químico, alguma coisa que vai conter a fermentação, alguma coisa que vai dar durabilidade para ele. A gente pode vamos falar, já que a gente está falando de uma bebida, vamos falar do leite. Se você hoje pega um leite tirado ali da vaquinha na hora, sem ferver, deixa ele fora da geladeira de hoje para amanhã, você vai ver o que acontece. Ele talha, azeda. Você vai no supermercado, compra uma caixinha de leite, ele tem uma validade, 6 meses, 10 meses, sem ferver. Não é natural. O natural é aquele que vai azedar de um dia para o outro. Esse é puro, esse é sem conservante, esse é sem química, sem nada. O industrializado, ele precisa, por causa do processo que eu já citei, do sabonete, mas que serve para o leite, que serve para bebida de caixinha, que serve para tudo. Não estou me pondo contra o industrializado, mas eu particularmente eu não gosto. Eu sei que ele não é benéfico à saúde. Eu sei que por causa desse processo, por causa da demanda de mercado, por causa do desinteresse de algumas pessoas em produzir o próprio alimento, e quando eu falo produzir, não quer dizer que ele vai lá, vai plantar cenoura, esperar crescer, colher. Não, mas produzir coisas do dia a dia, como o caso da bebida do kombucha, como produzir o suco, comprar uma fruta e bater o suco. As pessoas preferem, de um modo geral, comprar um suco de maçã de caixinha do que pegar 5 maçãs e bater com 1 litro d'água. Coar, se for o caso, adoçar ou não adoçar, para beber. Então, o industrializado, ele é a praticidade, ele atende uma demanda de interesses e de praticidade. Então, ele nunca vai ser saudável quanto aquele que você produz em casa de uma forma que você não vai agregar industrializados a ele. Então, se você for fazer o uso, como eu disse, procure produtos artesanais. Mas então, voltando aqui à questão do kombucha, isso é o kombucha. É essa bebida preparada dessa forma que eu falei, nesse chazinho específico, com toda aquela transformação que ele fez e que traz essa gama de benefícios. Ele melhora o sono, ele combate a ansiedade, melhora os índices de colesterol, glicose, triglicérides, regula a pressão arterial,
regula o intestino, combate a acidez, a azia, má digestão. Em alguns casos mais graves, previne e combate úlcera. Ele tem sido usado já por quem acredita, mas também para pesquisas na prevenção e combate ao câncer, ao lúpus, a doenças infecciosas, doenças autoimunes, entre outras. Todas essas doenças já têm sido testadas em quem faz uso do kombucha. Ou seja, quem tem a doença está fazendo uso do kombucha, qual foi a melhora? Ou quem tem a propensão a ter essa doença e faz uso contínuo do kombucha, ele deixou de ter a doença? As pesquisas estão sendo feitas e elas vão trazer respostas para tudo isso. Mas eu já conheço casos de pessoas que tinham, por exemplo, tem uma senhora do grupo, ela mandou até um vídeo lindo, um testemunho maravilhoso. Ela estava com uma dor no estômago, uma gastrite tão forte. E tudo que ela comia, ela falou comigo que o estômago dela fechava. Porque ela comia uma colherinha e não conseguia comer mais. E se ela insistisse, ela tinha azia, dor, gases, queimação. Então ela já estava assim, praticamente sem comer. Ela estava comendo o mínimo possível. E ela tomava kombucha, como ela mesma me disse, em doses homeopáticas, ou seja, um pouquinho todo dia. Então, um momento ela falou, olha, eu vou tratar com kombucha, porque tudo que eu vi até hoje e tudo que eu já li e pesquisei a respeito deve ser bom. Ela começou a tomar kombucha após as refeições. Um copo americano, na risca, usando palavras dela, sempre após as refeições, 2 vezes por dia. Ela me falou que após 30 dias de uso, ela não tinha dores, ela não tinha azia, ela não tinha má digestão e hoje ela come de tudo que ela tem vontade. Ou seja, não são só as pesquisas que são feitas, mas existe o conhecimento empírico, existe a comprovação por casos reais, é o que a gente chama aí de prova social, né? É apresentar o testemunho de uma pessoa que teve um antes, um durante, um depois e hoje atesta. Hoje ela faz questão de compartilhar isso com as pessoas. Não só a história dela, mas compartilhar as mudas do kombucha, porque ela quer que outras pessoas passem por isso. Ela quer que outras pessoas tenham essa experiência de melhorar algo, porque hoje é difícil falar que ninguém tem nenhum problema de saúde. Então, ainda que seja só um problema de intestino, quem tem síndrome do intestino irritável, ou então quem tem intestino preso, ela quer ver as pessoas sendo curadas. E divulga, doa, está sempre oferecendo doação, porque ela entendeu a necessidade do kombucha para a vida das pessoas. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu tenho essa paixão pelos probióticos por ver acontecer na minha vida, nesses mais de 10 anos que eu faço uso, e na vida das pessoas que eu tenho acompanhado. Gente, são milhares de pessoas que já me deram algum tipo de testemunho. Nem que seja de falar assim, minha pele melhorou. Poxa, se a pessoa percebeu que com 30 dias de uso de kombucha, a pele melhorou, ela observou aquilo, ela se sentiu bem, ela pôde olhar no espelho e dar um sorriso mais alegre, ser mais feliz com aquela mudança. Ou, meu cabelo parou de cair, o meu cabelo está mais sedoso, entre outras coisas. Então, gente, kombucha é essa bebida. Kombucha tem toda essa gama de benefícios, toda essa gama de propriedades e pode fazer por você o que já está fazendo por outras pessoas. Como eu disse, existe comprovação científica para boa parte dos benefícios e existem pesquisas sérias, muito sérias, já são trabalhos em andamentos em que eles já divulgam resultados parciais em relação a outras situações. Então, não é nada que eu esteja dizendo que porque eu gosto e porque eu tive um benefício. Além de todos os casos reais que eu acompanhei, eu comecei pelas pesquisas. Eu descobri, a minha paixão pelos probióticos começou com as pesquisas. Eu primeiro soube dos benefícios
através dessas pesquisas para depois divulgar e começar a ver nas outras pessoas, embora eu já estivesse vendo alguns em mim mesma. Então, assim, se você quiser conhecer mais, fazer uso, não deixe de nos acompanhar, porque nos nossos canais a gente tem postado muito vídeo sobre isso. Não somente sobre o kombucha, mas sobre os demais probióticos, sobre melhoras na saúde, na alimentação. Então, isso você tem acesso. Se você não tem o kombucha, lá no Facebook nós temos o grupo Ato de Amor Probióticos Kefir e Kombucha, é o nome do grupo. A gente tem lista de doadores, as pessoas fazem post pedindo doação, tem gente que faz post oferecendo doação. Quando alguém pede, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, uma pessoa publicou no grupo, eu sou de Belo Horizonte e gostaria de ter kombucha. Eu fui lá e respondi, eu sou de Belo Horizonte e posso te doar. Então, a gente faz isso lá no grupo. Ou então, uma pessoa, essa semana, publicou no grupo que ela é de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e precisa da doação. Eu fui lá nas pessoas que eu sabia que são de Mogi e marquei ela. A partir daí, é com ela entrar em contato com as pessoas e buscar essa doação. Mas a gente faz o possível para ajudar, tá? Então, se você não tem, entra lá no grupo, você vai... bem provavelmente você vai conseguir, vai depender também, né, do quanto você vai atrás, porque eu acho que tem que ter uma força de vontade. Se não tiver ninguém próximo, a gente conhece doadores por carta, pessoas que enviam. Então, tem como as pessoas terem probióticos em todos os lugares. Mas não é só sobre kombucha, né? O grupo lá tem também kefir, tem o kefir de leite ou de água, tem os iogurtes infinitos. E fora o grupo do Facebook, a gente tem as páginas no Facebook, tem o Instagram, o canal do YouTube, o blog e 2 grupos novos que são no Telegram e no WhatsApp. Então, se você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, você vai acompanhar, não esquece de ir lá no sininho e marcar para você receber as notificações, tá? E você vai receber todo esse material, todas as dicas e vai também ter os links para as nossas redes sociais, tá? Então, se inscreva, curta, compartilhe, entre em todas as redes. E um detalhe, se você tiver alguma dúvida ou alguma informação para agregar no nosso material, comenta aqui pra gente. A gente pode responder por aqui ou, se o assunto for muito profundo, muito extenso, ele pode vir a virar um vídeo. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E a gente vai tirar essa dúvida. Vamos tirar essa dúvida juntos, ok? Gente, então, por hoje é só isso. Mas se você gostou, não esquece, tá? Curta, compartilhe e até a próxima.